Oi pessoal, tudo bem? Jogando com Fera de hoje, a gente vai entrevistar a doutora Camila Prado, ela que é especialista em direito do animal. Vamos falar um pouquinho sobre o direito do animal no condomínio. Então você que mora no condomínio, está sofrendo com algum probleminha aí com o seu síndico ou conhece alguém que está passando por isso, no vídeo de hoje a gente vai explicar tudinho o que você precisa saber, tá? Cheguei, Fera, vamos conversar? Vamos lá? Bom, doutora, apresenta um pouquinho sobre o seu Kizar. O Kizar, vem com a gente, Kizar. Talvez um pouquinho do seu trabalho, como você chegou dentro do direito do animal, já que a legislação é bem recente, né? Onde que na faculdade ali, ou então já atuando, você viu a necessidade de entrar para essa área. Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Vou contar um pouquinho da minha história. A minha história é um pouco diferente, porque na faculdade, realmente, os estudantes de direito ainda não têm essa disciplina. Poucas são as faculdades que apresentam na sua grade curricular a matéria direito animal. E, na verdade, eu vim de uma outra área, do direito do consumidor. Em 2017, eu tive a oportunidade de trabalhar em um órgão público de proteção animal. E foi lá que eu conheci um pouco da história dos protetores, da vivência deles. Comecei a estudar até mesmo por conta da minha profissão. E quando eu vi, eu estava orientando advogados que também não conheciam esse ramo, e eu já estudando a fundo, fui me especializar, fiz o meu mestrado, fiz uma disciplina no mestrado da Universidade Federal do Paraná, com um grande nome do direito animal, que é o professor Vicente de Paula Taiti Júnior. Então, meu mestrado, ele teve, né, esse fundo do direito animal, essa história. Eu escrevi a minha dissertação sobre políticas públicas de direito animal, controle populacional e guarda responsável, porque conta um pouco da política pública que é realizada na cidade do Rio de Janeiro. E quando eu vi, eu estava mergulhada nesse mundo acadêmico e falando, ajudando protetores dos animais que me procuravam para eu orientá-los. Então eu vi essa necessidade de cada vez mais estudar o tema. E como eu também vinha de uma área do consumidor, eu também sempre escrevi muito sobre a questão do mercado de consumo pet. Então eu fiz essa interlocução entre o direito do consumidor e o direito animal, por ser uma matéria que eu já conhecia, e hoje a gente vê o mercado pet cada vez mais crescendo no Brasil. O Brasil tem o segundo maior mercado pet do mundo. Acabou que ajudou, então, né? Ajudou muito, né? A gente vê hoje creche para animais, a gente vê serviços que são oferecidos para animais. Então eu pude também orientar não só os tutores, mas esses novos empresários que estavam chegando no mercado e já estavam estabelecidos e queriam conhecer um pouco mais dos direitos dos animais. Doutora, hoje a gente vê muita desculpa para doar um cachorro, tá? E muitas vezes acontece que a pessoa fala assim: olha, eu vou me mudar, vou botar meu cachorro para doação, porque eu vou me mudar e o condomínio não permite a entrada de animais. Hoje todo mundo tem pet, cão, gato, pássaro. Até onde o condomínio pode proibir do morador ter o seu pet no apartamento? Essa já é uma questão pacificada, até pelo STJ. Hoje não se pode mais proibir que tutores tenham animais na sua área autônoma, ou seja, no seu apartamento. Então, qualquer condomínio que proíba no seu regimento interno ou na sua convenção, são normas internas que devem ser questionadas pelo tutor condômino. Então, não pode mais haver esse tipo de proibição. Hoje, os animais fazem parte das famílias. É o que nós chamamos de família multiespécie, que é aquela família formada por humanos e animais e que tem um vínculo de afetividade que os une. É uma realidade social e nós, como sociedade, temos que nos adaptar a essa nova forma familiar, que é a família multiespécie. Isso pode acontecer também de contratos em lugares. Por exemplo, o condomínio permite
mas o proprietário daquele apartamento não permite que o inquilino tenha um pet. Isso também pode acontecer ou não? Isso acontece, porque o contrato é uma lei entre as partes, né? É algo convencionado entre duas pessoas. Agora, é claro que o condômino ele pode questionar a cláusula abusiva desse contrato, porque é uma cláusula abusiva que prevê a proibição do animal em condomínio, que deve ser questionada pelo condômino, que é um consumidor também. Mas acontece na prática. Na prática a gente na vê prática que acontece muito. muito. E muitos usam isso até como desculpa para desfazer do animal. Tem gente que vai lutar até o fim, muda de local onde leva o seu cão, o seu gato, e outros aproveitam e deixam para colocar o seu pet para adoção. Mas realmente quem gosta do animal, quem ama, quem sente ele como parte da família, acredito que vai priorizar procurar um local que possa levar o seu... Você tocou num ponto importante, porque hoje, como nós temos uma nova forma familiar, que é a família multiespécie, você não vai doar uma mãe, um pai, um filho, então por que doar o seu animal? Se você adotou, porque a gente estimula a adoção e não a compra do animal, porque animal não é coisa, animal é um ser senciente, sente dor, sente frio, sente medo e precisa de uma família, você não pode doar esse animal porque aquele local, aquele condomínio não os aceita. E você pode questionar, como eu falei, as normas internas daquele condomínio até na própria justiça, porque hoje não se pode mais proibir esses animais. E é importante também que a gente que a gente possa falar em guarda responsável. Porque se você adota um animal, você tem que cuidar dele, você tem o dever como tutor de cuidar daquele animal até o fim da sua vida, como é com o humano. Doutor, uma dúvida muito comum que eu recebo como adestrador é de quem mora em condomínio e acaba recebendo algum tipo de reclamação porque o cachorro está chorando, está latindo. Recentemente, eu atendendo uma cliente, ela falou que não daria brinquedos naturais para o seu cão porque o vizinho estava reclamando do barulho. Então, assim, até onde o condomínio, o vizinho, ele pode interferir na criação do seu pet? Porque hoje, voltando de pandemia, né, muitos que desenvolveram a necessidade de separação, que se adaptaram ao tutor no home office, a gente tem em casa o tempo todo, e agora precisa voltar à sua rotina normal de ir para o escritório, de trabalho, e fica ali um período, né, de algumas horas fora de casa. E até o cão se adaptar ali com treinamento, com o auxílio do veterinário também, a essa nova rotina, ele demora um pouco, vai chorar um pouquinho, vai latir. Isso é comum para a gente que tem cachorro, todo mundo que tem cachorro sabe que isso é comum. Mas o vizinho às vezes não gosta do pet, nunca teve cachorro, e durante o dia acaba ligando para o síndico, reclamando. Então, assim, até onde esse direito do vizinho pode alcançar e o do tutor também, onde fica essa divisão, essa organização? Bom, no condomínio nós temos que sempre observar o bom senso. Né? E é claro que o meu direito ele termina quando começa o direito do outro. É muito comum reclamações de barulhos de animais, latidos recorrentes. Então, hoje o tutor condômino, ele tem o direito de ter o seu animal na área autônoma, no seu apartamento, mas você tem que observar determinadas normas, né? Nós chamamos na verdade, de 3 S's. De segurança, saúde e sossego, ou seja, os animais eles podem viver em condomínios a não ser que eles venham a causar um prejuízo à segurança, saúde e sossego dos demais moradores. Então, esses latidos recorrentes, o tutor precisa buscar um médico veterinário para ver as condições de saúde do animal e, se for uma questão de adaptação, buscar um adestrador, um veterinário comportamental, para que aquele animal ele possa se adaptar ao ambiente e também, às vezes, à família. Então, é preciso ter esses cuidados para que você não venha causar um prejuízo, né, ao sossego dos demais condôminos, que muitos condôminos realmente não gostam de animais. Às vezes, a questão não é nem o animal, é briga entre vizinhos. Isso é muito comum nas reclamações.
Então, o síndico ele deve sempre mediar esses conflitos, dialogar com o condômino tutor para que ele busque uma ajuda do veterinário, ou mesmo, né, caso ele não possa, não tenha ninguém para ficar durante o dia com o animal, buscar alguns serviços que são oferecidos para os animais, como creche para os animais. Muitos tutores já vêm deixando seus animais em creches, em escolas, ou seja, existem vários serviços, né, hotéis para cães. Então, buscar o melhor para o seu animal. Por quê? Ninguém gosta, né? Ninguém deixa uma criança sozinha dentro de casa. E é claro que se o animal ficar dentro de casa, ele vai estranhar, vai se sentir só. O animal é um ser senciente. Então, ele sente a falta, né, do seu tutor, que às vezes fica por horas por conta do trabalho e fica na rua. Então, buscar sempre um local para que esse animal possa ficar. Doutora, uma questão muito comum que está acontecendo são os estabelecimentos permitirem a entrada de animais, né? Até por conta da família multiespécie. E hoje, pelo menos eu procuro sempre os estabelecimentos que permitem, porque eu levo meu cachorro para onde eu vou. Se eu for num barzinho, ele está do meu lado. Se eu vou num restaurante, ele vai junto comigo. Recentemente eu passei por uma situação no final de semana, eu fui num restaurante, já era a minha segunda ida lá com o meu cão. Na primeira vez eu conversei, o gerente permitiu. E na segunda vez, ele não permitiu a entrada do meu pet no restaurante, ele permitiu dentro da bolsa. Eu fiquei desconfortável, mas eu também não queria dar uma viagem perdida, que estava com a minha filha, mas enfim. Até onde o estabelecimento que permite a entrada de cães, ele pode criar algumas regras. Ele tem que separar a área para pet, a área para quem não gosta de cachorro. Ele pode colocar porte, olha, eu sou pet friendly, mas para cães até 15 quilos. Não vou permitir a raça X, raça Y. Como que funciona essa questão do espaço pet friendly, já que você também é especialista em direito do consumidor? Eu acho que isso pega um pouco da sua antiga área de atuação, né? Na verdade, o estabelecimento comercial ele não é obrigado a aceitar animais, mas desde que ele se proponha a essa nova realidade, a atrair um novo consumidor, que é o consumidor tutor, que vem movendo inclusive o mercado de consumo pet no Brasil, né, ele pode sim criar algumas regras, porque nós estamos falando de estabelecimentos comerciais, de instituições, né, de locais privados. Então ele pode criar regras como um espaço reservado para animais, como muitos fazem, outros não. Nós já temos bares, restaurantes que fazem isso, inclusive os cafés, né, em que há uma área reservada para cães ou gatos e outras para os seus tutores, ou eles podem, como mera liberalidade, permitir a entrada e a circulação desses animais pela área, né, comum, por toda a área. Então isso fica a critério de cada estabelecimento, não existe uma norma que diga o que ele pode ou não fazer. Mas o que nós vemos é um crescimento, sim, de estabelecimentos que vêm aceitando a entrada de animais, que aceitam a circulação desses animais no local. Inclusive, esses estabelecimentos, eles podem requerer o selo Pet Friendly, ou se for um bar e restaurante, também podem requerer o selo Bar e Restaurante, e que vai dar mais credibilidade e atrair um novo público, que é o consumidor tutor, que a gente sabe em que passa por diversas situações como você passou, estabelecimentos que não aceitam animais. E é claro que se for um consumidor tutor, ele vai deixar de ir àquele hotel, ou aquele bar, ou aquele restaurante, para buscar um local em que ele possa entrar com a sua família multiespécie, com o seu animal. Essa é uma pergunta bem delicada de fazer, porque a gente vê muito vídeo na internet, né, de denúncias de maus tratos, e as pessoas colocam e acabam se expondo. Por exemplo, eu tenho um vizinho que está maltratando o cachorro, eu vou lá e faço um vídeo dele. Mas eu penso assim, se o cara está maltratando o próprio cachorro, o que ele pode fazer comigo, né? Então, como a pessoa pode denunciar um caso desse sem se expor a ponto de oferecer um risco à sua própria integridade, né? Porque às vezes você está vendo o vizinho de porta ali batendo no cachorro porque não aprendeu a fazer o xixi, ou porque o cachorro
quer uma atenção e ele acha que o cachorro não deve pular nele, ele não ensinou. E em situações, a pessoa que tem um coração ruim, ela vai se expressar dessa forma por qualquer motivo. Mas como uma pessoa, morador do condomínio, pode denunciar sem se expor tanto, né? É uma situação bem delicada realmente. Mas os maus tratos é crime. Inclusive, a pessoa ela pode, né, responder, ela pode ser presa. Hoje é pena de prisão de 2 a 5 anos. Então, o condômino, ele deve denunciar para o síndico, e o síndico ele tem a obrigação de comunicar às autoridades competentes para que tomem uma medida tanto administrativa quanto a investigação se ocorreu ou não maus tratos naquele local, como o próprio condômino vizinho, ele pode denunciar de forma anônima, porque ele vem, né, ele está com medo, ele pode ficar com medo daquela situação se o agressor ele for muito violento. Mas o ideal é que se denuncie pelo canal 1746 para que o órgão fiscalizador vá ao local, isso aqui na cidade do Rio de Janeiro, vá ao local para averiguar se houve ou não maus tratos e denunciar também para a polícia. Então o vizinho ele pode denunciar diretamente para as autoridades policiais ou administrativas ou também para o síndico, e o síndico tem o dever de denunciar nesses casos. Precisa sim fazer anotação no livro do próprio condomínio e precisa comunicar ao síndico. É dever de todos a proteção dos animais. Então, cabe sim por lei ao síndico denunciar, mas o vizinho também pode buscar as autoridades competentes. Então, assim, é uma pergunta que eu sempre faço, né? Porque são várias áreas diferentes. Eu sempre pergunto para o entrevistado um caso que marcou a sua carreira. Um caso interessante que marcou a minha carreira foi uma solicitação de uma condômina, né, que tem a sua família multiespécie, vive com o seu animal, que é o seu filho, para ela, que é o caso do Kizar, e queria realizar a festa de aniversário do Kizar numa área que é utilizada como um salão de festa num determinado condomínio. E por ser uma questão muito recente, o síndico ele ficou um pouco receoso e foi buscar orientações do seu advogado, porque para ele não poderia realizar, né, o evento naquele local. Então ele foi buscar informações em relação a isso. Eu ingressei com uma notificação extrajudicial, enviei para o síndico e também para a administradora do condomínio, e o síndico ele se retratou, e foi interessante porque ele explicou que é algo novo, que ele vem estudando, vem conhecendo o direito animal e que estaria sim autorizada a realização da festa do Kizar naquele salão de festa. Foi emocionante porque essa notícia foi dada num evento para síndicos, em que esse síndico se retratou na frente de todo mundo com um pedido de desculpas, porque na verdade ele queria entender melhor se era possível ou não a realização de um evento para animais num salão de festa. Lá era um espaço que era utilizado como salão de festa. E não existia nenhuma norma, nem no regulamento interno e nem na convenção, que proibia a realização de festa para animais no salão de festa. Então, nesses casos, o síndico ele não pode proibir que seja realizada a festa do animal de estimação, porque não há uma norma proibitiva. E caso haja essa norma proibitiva, o condômino tutor ele pode questionar judicialmente
porque hoje, cada vez mais, o condômino vem buscando locais, condomínios, não só por conta da segurança, mas também por apresentar um lazer, por ter um lazer não só para ele, mas também para os seus animais. Estamos falando de uma família multiespécie e essa história teve um final muito feliz, emocionou a todos que estavam no evento e a tutora também ficou bem emocionada. Eu tenho certeza, eu não pude ir na festinha do Kizar, mas tenho certeza que o Kizar ficou muito feliz com tantos amigos reunidos celebrando um aninho do seu aniversário. Bacana. Então, doutora, para finalizar, eu gostaria de saber a sua opinião do que você espera para a legislação do Brasil em si, no futuro, já que a família multiespécie só cresce, né? Então, precisa muito se atualizar, né? Vamos imaginar daqui a 10 anos, como você vê o Brasil no que tange legislação para o bem-estar animal. Bom, nós já temos muitas leis, isso já é um avanço para o direito animal, leis em todos os estados do Brasil. Temos leis municipais, estaduais, federais, que já trazem o direito dos animais e também nós já vemos uma evolução da própria jurisprudência, dos precedentes judiciais que já vem reconhecendo os animais como seres de sensibilidade. Mas daqui a 10 anos, o que eu espero é que essas leis elas sejam cumpridas e que a sociedade venha a entender essa nova forma familiar, que o animal ele é um novo membro da família e que ele tem direitos assegurados por lei. E que se atenha principalmente para a guarda responsável, para que não abandone, não maltrate mais os animais, para que a gente possa ter um país amigo, realmente um país que seja amigo dos animais, que não tenha mais animais em situação de rua. Precisamos não só de políticas públicas efetivas em todo o Brasil, mas também dessa responsabilidade do tutor em não abandonar, que o tutor ele observe sim a guarda responsável, porque a proteção e a defesa dos animais é um dever de todos, de toda a sociedade, do poder público, de ONGs, enfim, é preciso a união de todos para que possamos ter um país realmente efetivo que proteja os direitos dos animais. É uma questão de educação também, né? Oferecer como base. A gente tem uns projetos aí para a próxima ano, Rosana, de oferecer uma educação para as crianças entenderem o principal cuidado do animal, porque se a gente não fizer um trabalho de base, de ensinar aquela criancinha que o animal ele tem uma emoção, ele precisa de um cuidado, que não deve ser maltratado, não deve ser abandonado, que se você escolheu, mesmo sendo criança, pediu ao papai, à mamãe, para ter um cãozinho, agora eu não quero mais. Através da educação é que a gente pode sim mudar esse viés, esse olhar para os animais, porque a criança, quando ela aprende, e essas políticas educacionais elas já ocorrem em todos os estados do Brasil praticamente, políticas de educação animal, como aqui no Rio de Janeiro, que já ocorre, essas crianças elas levam para casa o que elas aprenderam, os cuidados necessários com os animais, que os pais não devem comprar, devem se adotar, então a gente estimula a adoção, porque o número de animais hoje que entram, né, nos abrigos públicos é muito superior ao número de animais que saem, porque ainda existe um preconceito em adotar animais que estejam em abrigo, animais que não tenham uma raça definida. Então é preciso sim estimular cada vez mais a adoção e a educação dentro das escolas públicas e privadas, porque através das nossas crianças é que nós mudaremos a história do nosso país. Então, pessoal, esse foi um tema bem diferente que vocês estão acostumados a assistir, mas ele engloba muitas coisas do nosso dia a dia. A maioria mora em condomínio, a maioria tem dúvidas do que pode fazer ou não com o seu cão. Então, se você conhece alguém que já passou por uma situação como essa, marca aqui no comentário, compartilhe o link desse vídeo. E não esqueça de se inscrever no canal, apertar lá o sininho, curtir, compartilhar. É importante que você colabore com o conteúdo para que o YouTube
envie, tá, esse conteúdo para mais pessoas poderem ouvir, tá bom?